leitura, logo depois da mensagem. Bom dia a todos, que a graça, a paz, o amor de nosso Senhor Jesus esteja com todos. A leitura que antecede a mensagem encontra-se em João 3, versículo 16. João 3, versículo 16. Antes da leitura, eu gostaria de convidar a todos para uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Rei Todo-Poderoso, Pai de infinito amor e misericórdia, na Tua presença, Senhor, nós nos colocamos neste momento, através dessa oração, para pedir a Ti, ó Pai, que o Senhor hoje esteja utilizando o Seu servo Moisés, ó Pai, como instrumento da Tua palavra nessa pregação, para que ela possa edificar a Sua igreja, e que o Senhor, ó Pai, através do Espírito Santo que habita em nós, nos dê sabedoria, ó Pai, e discernimento para compreendermos a Tua palavra e vivermos nela, Senhor, para termos a oportunidade de viver eternamente ao Seu lado. Graças, ó Pai, Te damos por tudo que o Senhor nos concede, pela oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui hoje reunidos em Teu nome para adorarmos a Ti. Graças, ó Pai, rendemos porque o Senhor é bom e porque a Sua misericórdia dura para todo sempre. E é no nome santo do Seu Filho Jesus que nós oramos e rendemos graças ao Teu nome. Amém, Senhor. João 3,16. Assim diz a palavra do Senhor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que a paz de Jesus continue com todos nós. Manhã gelada, né? Dia frio, né? Todo mundo encapotado. Desafio de sair de casa. Na verdade, nem de sair de casa. Desafio até para escovar os dentes, né? Já começa por aí. Mas nós temos a plena certeza de que Deus está e estará aqui aquecendo os nossos corações. E pensando no dia de hoje também pensando sobre pai, não é? Ou pais, né? Mas a figura masculina, pai, nós temos na Bíblia vários relatos de pais terrenos, não? Nós temos vários relatos deles. Bons pais, também temos exemplos de pais que não foram bons pais, nós também temos exemplo na Bíblia, mas eu quero falar dos bons, quero falar dos bons pais. E eu quero pensar em alguns aqui. Existem vários, mas fique tranquilo, falarei só de basicamente 2 aqui e do nosso Pai Celestial também. Mas pensando em um pai terrestre que foi um bom pai, e nós normalmente falamos pouco sobre ele, é José, o pai terreno de Jesus. Nós olhando aquele servo, nós vamos observar e vamos aprender grandes qualidades de José, o marido de Maria, o escolhido para aquela missão de cuidar do Filho de Deus. Nós aprendemos com ele fé, porque ele teve que acreditar naquilo tudo. Ele teve que acreditar no que Deus fez, na ação de Deus para o nascimento de Jesus. Jesus vem do Pai, mas ele escolheu um casal para que esse casal desse e cuidasse daquele ser, cuidasse de Jesus quando criança. E ele escolhe José, escolhe Maria, mas hoje é José que nós queremos aqui
ressaltar. E nós aprendemos com ele essa fé. Ele teve que acreditar em tudo aquilo que nunca a hora tinha acontecido. Ele teve que acreditar naquilo. Teve que acreditar naquela criança que a sua esposa geraria, e que aquela criança não era uma criança comum, era uma criança especial, que vem de Deus, que veio do Pai. Ele teve que acreditar nisso tudo. E acreditou para valer. Ele levou até o final a sua missão com relação a isso, de cuidar do Filho de Deus. Ele foi obediente, com certeza. Ele obedeceu tudo aquilo que Deus tinha proposto, que o anjo tinha dito para ele. Ele foi humilde em observar tudo aquilo que estava acontecendo, tudo aquilo que aconteceria. Isso tudo nós vemos em José. Nós vemos a proteção daquele pai para com aquele filho. Ele também foi provedor, porque ele cuidou daquela criança na infância, no nascimento, na infância, enfim, em boa parte da vida daquele filho. Ele cuidou. Imagina que ele teve que fugir para o Egito, não é? Herodes ordenou: todas as crianças abaixo de 2 anos era para matar, porque ele estava com medo de perder o trono, porque tinha um novo rei que nascera. Então, morte para todos os homens, as crianças, né? As crianças, os homens, masculinos, de 2 anos para baixo. O que José fez? José e Maria, qual foi a saída? Fugiram para o Egito. Mas não é uma viagemzinha assim como hoje, né? Como hoje nós vemos. Você quer ir para... Você vai. Ou você vai de carro, metrô, que é rápido, avião mais ainda, né? Mas lá não. De onde José, Maria e Jesus estavam até o Egito, 500 e poucos quilômetros. Não me atentei aqui exatamente, mas é por aí. 500 e poucos quilômetros. Moleza, você pode dizer. Daqui a Presidente Prudente, por exemplo. Presidente Prudente. 1 hora de voo, 1 hora e pouquinho de voo. De carro, 8 horas. 6 a 8 horas. Mas nós estamos com o nosso pensar hoje, nos dias de hoje. E nós estamos falando lá do primeiro século. Qual é o meio de transporte? A pé? De, sei lá, cavalo, mula, coisa do tipo? Dizem os estudiosos que levaram 20 dias para chegar até o Egito. Já pensou? 20 dias. Está vendo a perspectiva como muda? 20 dias ele cuidando desse bebê, dessa criança. Este pai, cuidadoso, provedor, né, que estava ali contribuindo para o plano de salvação de toda a humanidade. Ele protegeu esse filho até o Egito e tinha que voltar também. Mesmo a distância, um pouco mais, dizem, não é? José é esse exemplo de pai presente, atuante, conectado, não é? Assim, obediente ao todo o ensino do nosso Deus, né? De Deus. Ele estava ali observando e obedecendo tudo aquilo. José nos deixa um exemplo para nós, pais, seguir. Você, pai, você que é pai, observe as atitudes que José teve. E aí nós teremos grandes ensinamentos a aprender, não é? Um deles, assumir as nossas responsabilidades. Como pai, você pai, eu pai. Uma responsabilidade que Deus deu para cada um de nós. Aceite e assuma essa responsabilidade. Cuidar
prover, proteger, ensinar. Mas faça isso tudo não como um peso, e sim com dedicação. Pensa que você recebeu uma herança, né? A Bíblia vai dizer que filhos são a herança do Senhor. Então, é uma coisa boa que você recebeu. Então esmere-se no fazer. Faça com dedicação, faça com vontade. Não é um peso, e sim é um prazer, será um prazer sermos pais. É responsabilidade, é evidente que é, muita, mas é uma responsabilidade que deve ser feita com objetivo. Não é assim, foi o acaso, até porque não existe acaso. Não, você foi escolhido para essa missão. Participe dela, seja exemplo, assim como José foi um exemplo para nós de paternidade, de servir aos propósitos divinos com amor e com compromisso. Foi isso que ele fez. Então nós temos grande lição, ou grandes lições com José, pai de Jesus, pai terreno de Jesus. Outro exemplo que nós temos, Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, vai um pouco mais para frente, nós vamos ver uma parábola de Jesus. Jesus conta esta parábola, mas uma parábola muito interessante e que você já deve ter ouvido muitas vezes. A parábola do filho pródigo. Você já ouviu um monte de vezes, não é? Eu também. Mas eu quero ressaltar mais uma vez, esse pai, o pai do filho pródigo, grande exemplo a nós pais, nos dias de hoje também. Nós aprendemos ali graça e amor. Aprendemos com aquele pai, daquele filho gastador, que nós conhecemos mais como filho pródigo. Nós vemos ali o perdão sendo exercido no ápice. Nós aprendemos isso com aquele pai perdoador, amoroso, gracioso. E você conhece a história, não preciso nem repetir, sobre aquele filho ingrato, que pega toda a sua herança, seu pai ter morrido, e vai embora. E a Bíblia diz que vai para uma terra distante. Ele vai lá e quebra a cara, é evidente. Você começa um plano errado. Você quer que ele dê certo? É difícil, né? Se não tem alguma mudança aí no meio desse plano. E foi isso que aconteceu com esse jovem, né? com esse filho, não é? Que pede toda a herança para o pai ainda vivo, fala, não, está gastado, quero a minha parte, exigiu, né? A minha parte nessa herança. E foi, e aí deu ruim. Deu ruim para ele. E aí até ele se aperceber que ele tinha feito burrice, que ele tinha desobedecido as ordens, ele teve que sofrer um pouco não, acho que bastante, né? Chegou ao ponto dele passar fome, ele não ter o que comer, e aí é que ele começa a perceber o que eu fiz, o que foi que eu fiz. O interessante, irmãos, é que esse pai, um pai que sabia o que estava fazendo, sábio. O filho pede a herança, pensa lá, pede, o pai concede. E o filho, agora eu vou embora, minhas malas, estou indo embora. E o pai deixa. Aí você pode perguntar, mas ele não poderia correr atrás do filho dele? Não,
filho, volte, o papai te ama. Não vai não. Ele não fez isso. Ele não fez isso. Ele deixou. Mas esse pai não pensava, não era qualquer pai. Ele sabia o que estava fazendo. Exatamente o que ele estava fazendo. E mais, ele sabia mais ainda do que aquele filho precisava para mudar de vida. O pai deixou. Às vezes a gente não, né, demorou para mim pegar esse pequeno detalhe, sabe? Poxa, mas o pai deixou, né? O pai não foi atrás. Ele deixou. Deixou o filho ir. E assim o filho fez. E aí o filho pôde perceber o quanto que ele errou. Mas, diríamos assim, na prática. E foi triste, que ele chega ao ponto de dizer, nossa, para mim não dá, para mim está muito difícil. Esse filho vai dizer, lá no versículo 18, deixa eu ver se é 18. Lá no versículo 18 de Lucas capítulo 15, onde conta essa parábola, esse jovem, esse filho, vai dizer assim, vou me levantar, e irei ter com meu pai, e vou dizer para ele, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Ele vai dizer isso, caiu, né? Ele voltou à racionalidade e vai chegar nessa conclusão: errei, eu pequei, não só contra o meu pai, mas contra Deus também. E aí ele vai, aqui a gente chama de um coração arrependido. E mediante um coração arrependido, Deus pode atuar. Mediante um coração quebrantado, arrependido, o perdão de Deus chega. Mas ele teve que se arrepender. E é isso que ele faz. Se arrepende e vou voltar. Eu tenho um pai lá que estava esperando. Ele pensou isso. Sabe por quê? Porque ele conhecia o pai. Esse filho também conhecia o pai. Assim como o pai conhecia o filho também conhecia o pai. E nesse momento que aqui, diremos assim, que o bicho pegou, ele falou, eu tenho para onde ir. Eu não sou perdido. Ele se perdeu, mas não se perdeu. Porque ele tinha para onde voltar. E ele voltou para o seio do pai, para a casa do pai. E esse pai, perdoador, paciente, cheio de compaixão, cheio de misericórdia, ele recebe esse filho novamente. Ele não foi atrás, mas no retorno desse filho, olha lá no verso 20, diz assim, e levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Olha lá esse pai que não deixou o filho ir, mas agora ele já estava atento e esperançoso que aquele filho voltaria. Porque ele viu de longe o seu filho. De longe, está dizendo, Jesus está dizendo aqui. De longe ele viu o filho. E o que ele fez? Agora esse cara vai ver. Agora esse carinha vai ver o que é bom. Vai aprender a lição. Não, esse pai não fez isso porque ele percebeu e tinha plena certeza que aquele filho tinha aprendido a lição. E olha, de uma maneira muito amarga, terrível. Já pensou comer comida de animal ou de porcos? Não é? Mas aquele pai, como um exemplo de pai para todos nós, o que ele vai fazer? Ele vai esperar aquele filho. Aí sim, ele vai correr quando viu o filho dele lá. Puxa, meu filho.
Correu, aí sim, correu, abraçou e o beijou. E os ressentimentos? Sem ressentimentos. Aquele era o pai. O pai sábio. O pai que conhece as suas responsabilidades. O pai que ama, que perdoa. O perdão é necessário, viu, irmãos? Nós achamos que o perdão é uma coisa difícil de ser feita, mas nós vamos ter que aprender a perdoar. Vamos ter que aprender. Se é que nós não estamos perdoando, não é? Nós temos que aprender a liberar perdão. Porque se nós não aprendermos a liberar perdão, como é que nós seremos perdoados? Pense nisso. Eu e você, nós temos que liberar perdão. Ah, mas você não sabe o que ele fez. Você não sabe o que ela fez. Não interessa. Nós precisamos muito mais. Vezes após vez, dia após dia, todos os dias, aprendemos a perdoar. Esse pai amoroso, uma referência para nós, ele vai agir dessa maneira. Sabe aquele abraço caloroso? Pois é, foi esse abraço que ele deu naquele filho. Não foi isso? Né? Não, ele abraça esse filho com toda a força, com toda a vontade. E esse pai, ele ilustra muito bem quem é esse pai. Né? Você sabe, é Deus, você já sabe, não é? Esse Pai Deus, ele está aqui ilustrando o próprio Deus. A atitude desse pai, desse filho gastador aqui, ela reflete o coração de Deus. Deus é assim, Deus sabe de tudo. Deus sabe do que vai acontecer no futuro, sabe, mas Ele vai estar ali, irmãos. Deus é maravilhoso. É esse Pai que Ele sempre está esperando o retorno dos seus filhos que se perdem. Quantas vezes nós erramos? Muitas, né? Falando em mim, vai, não estou falando de vocês, falando em mim. Quantas vezes eu errei? Inúmeras. Quantas ainda vou errar? Algumas ainda. Eu não quero, mas pode acontecer. Esse pai nos ensina sobre a importância do perdão incondicional. Incondicional. Não é um perdão condicionado a nada ou alguém. Ele quer um perdão que ele libera perdão incondicional. Aceitação. Especialmente em momentos de afastamento ou de erros. Você vai falar do exortar? Quando falamos de exortar, a gente pensa que tem que exortar tal pessoa. Né? O que vem na mente, o que pode vir, né? Talvez não venha, mas pode vir. Vou pegar e puxar a orelha daquele cara que precisa ser exortado. Ou pior, vou dar um tabefe nele e acabar de vez. E não é. Exortar é levantar, é animar. Esse é o exortar bíblico, teológico. Esse é o exortar. E é isso que nós precisamos pensar. Nesse pai que exorta, sim. Mas lembre-se, pai, o exortar é levantar, é animar. Não é acabar de dar o golpe de misericórdia naquele que já está caído. E nós aprendemos isso tudo, sabe com quem? Com Deus. Deus age exatamente dessa maneira para conosco, para com cada um de nós aqui. E você, pai, aprenda com isso. Aprenda com Deus. Que nós precisamos ser generosos, nós precisamos ser. O perdão deve ser exalado o tempo todo na nossa caminhada. Não só na nossa caminhada cristã, mas nós somos pais também. Perdão
isso deve ser observado quase que o tempo inteiro, para não falar o tempo todo. Então nós estamos aprendendo muito também com essa palavra de Jesus, do Filho Pródigo, que você já tanto ouviu, tanto você estudou também. E eu quero finalizar, falamos do José, pai terreno de Jesus, o pai do Filho Pródigo, e nós temos que pensar no nosso Deus Pai, nosso Pai maior, Pai de todos nós, Pai de todos. Esse é o nosso modelo supremo, esse é o nosso modelo perfeito. Esse não erra, esse não vai errar. Obrigado, irmão, pela compaixão. Igual se eu bebo muita água, aí eu vou querer ficar falando mais, e as pessoas não vão gostar. Mas obrigado. Deus é o nosso modelo de pai. Deus é o nosso modelo de pai. Deus é. Por quê? Porque Ele é um pai que não erra. Nós, pai terrenos, infelizmente, sem querer, erramos. Não é? Mas Deus não. Deus é o nosso modelo de pai perfeito. Perfeito. Então esse é o nosso modelo. Se você quer um modelo, vai para Deus, que você vai aprender tudo como ser pai, não é? Amor incondicional. Deus é um pai que oferece amor, carinho, um coração gigantesco o tempo todo, todos os momentos, principalmente nos momentos ruins. E eu erro, você erra, onde nós às vezes não merecemos ser perdoados, mas Deus nos perdoa. É esse Deus, nosso modelo do Pai, que é de todos nós. Deus é o nosso Pai. Todas as nações, desde lá no início, não só dos judeus, dos hebreus, dos israelitas, é o Pai de todas as nações, todos aqueles que aceitam Jesus. Esse é o povo de Deus. Esses são os filhos de Deus hoje. Esse é o nosso maior modelo. Esse amor incondicional, cheio de perdão, cheio de graça para com todos os seus filhos. É esse Deus que nos guia, nos protege, dirige as nossas vidas, nos protege dos perigos, nos oferece segurança. Quando estamos com Ele, não temos medo. Não é? Não, medo de quê? De nada. Absolutamente nada. Dúvidas de quê? Nenhuma. Por quê? Porque Deus está aqui comigo. A paternidade de Deus revela seu amor, cuidado, paciência, provisão, desejo de um relacionamento íntimo com os seus filhos, tanto na criação quanto na vida espiritual. Deus quer relacionar conosco, e um relacionamento íntimo. Ele sabe que nós falhamos, sabe que nós iremos falhar, sabe que nós somos pecadores, mas mesmo assim Ele quer ter relacionamento conosco. Isso é bênção. Poxa, Deus quer amizade comigo. Graça. Isso é graça. Esse é o modelo de pai que nós precisamos observar e olhar, não é? Deus nos disciplina e nunca nos abandona. Olha lá. Ele nos disciplina e nunca nos abandona. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele nos ama. Um amor também incondicional. O ágape. Esse é Deus.
sua relação com a humanidade, isso é, com todos nós, reflete a essência de ser um pai, reflete a essência desse Deus, que nos orienta, protege e, acima de tudo, se sacrificou por nós. Ele se sacrificou por cada um de nós. Isso é pai. Esse é o modelo de pai. Então é esse pai que eu e você, pai, aqui, tem que seguir. Tem que obedecer. Porque ele sabe o que está fazendo. Já pensou? Esse pai se sacrificou por nós. Por nós. Eu e você. Pessoas cheias de defeitos. Pessoas que precisam de Deus 24 horas por dia. Pessoas que, por muito pouco, estouram, sabe? Já ouviu falar dos 5 minutos, né? Puxa, aquela pessoa, se der os 5 minutos nela, sai de pé. Já pensou? E Deus é tão bondoso, tão paciente, o tempo todo, para com a gente. É um pai perdoador, enfim, tudo aquilo que nós já falamos bastante até, né? Então, por isso que eu quero aproveitar aqui e dizer para você que está conosco, muito tempo, pouco tempo, que você já ouviu falar muito sobre esse Jesus, que você já ouviu muito falar sobre Deus, que tal você se decidir? Vale a pena seguir esse Pai, vale a pena seguir esse Pai maravilhoso do qual nós estamos falando aqui, e que você está tendo a oportunidade de ouvir. Por que você está esperando tanto? Pense nisso, meu querido visitante, ou minha querida visitante. Pense em ter relacionamento verdadeiro com esse Pai. Não só hoje, mas o tempo todo. Pense nisso. Decida-se por Deus. Decida-se ter amizade com Ele verdadeira. E Ele já sabe quem nós somos. Ele já sabe os meus defeitos. Ele sabe os nossos defeitos. Mas mesmo assim Ele quer ter relacionamento com você, para que nós possamos aprender com Ele e melhorarmos dia após dia, até chegarmos na estatura de Jesus. É isso que Ele quer. Então, não perca tempo, você que ainda não se decidiu. Às vezes você já ouviu por anos. Decida-se por Jesus, decida-se por seguir esse Deus tão maravilhoso. E eu quero finalizar dizendo, João 3,16, aquele verso que você já decorou, que você já tem em mente também, mas ele vai dizer aí, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Esse Pai preparou tudo isso. Esse Pai maravilhoso, Ele se doou, Ele se sacrificou, para que nós pudéssemos ter vida. Então não perca a oportunidade. E você, Pai, eu, Pai, que nós estejamos observando esse Deus, para que eu seja um Pai terreno melhor, para que eu possa levar os meus filhos até Deus, e para que eu possa estar ensinando o que é ser Pai, para outros pais que ainda não sabem como que é. Que Deus realmente nos ajude, Pai, nessa caminhada, nessa missão que Deus tem te colocado. Que Deus seja sempre louvado em todos os momentos. Amém. Amém. Se você puder ficar em pé, vamos cantar mais um hino. Quem mais domina o imenso céu? Quem mais faz todo rei se prostrar? Quem
outra beleza merece glória. Qual outro brilho ofusca o sol? Que majestade e justiça reina, somente o Santo Deus. Venha e contemple aquele que é único. Cante e declare pra sempre o Santo Deus. Venha adore o Santo Deus. E outra glória de fogo, e outro poder pode reviver. E outro nome é invencível, somente o Santo Deus. Venha e contemple aquele que é único, cante e declare sempre o Santo Deus. Venha adore o Santo Deus. Quem é capaz de me resgatar e seu Filho único oferecer? Quem mais me chama pra ser seu filho? Somente o Santo Deus. Venha e contemple aquele que é único, cante e declare pra sempre o Santo Deus. Venha adore o Santo Deus. Venha e contemple aquele que é único, cante e declare pra sempre o Santo Deus. Venha adore o Santo Deus. Amém. Vamos louvar a Deus com mais esse hino, logo após teremos a ceia. Nosso Pai que estás nos céus, que és rodeado de esplendor, nome teu santificado, vimos com ardente amor, vimos com ardente amor, o teu reino venha. Nele brilha a luz sem véu. Seja feito o teu querer, tanto aqui como é no céu. Tanto aqui como é no céu. Cada dia nosso pão, que a nós todos dá vigor, dá-nos hoje nosso Deus, pelo seu benigno amor, pelo seu benigno amor, vem Senhor nos perdoar. Todo amor desejamos
no foro da tentação, que nos pode ser fatal, não nos deixes nos cair, livra-nos de todo mal, livra-nos de todo mal. Amém. Podem sentar, queremos a ceia. Bom dia a todos. A ceia do Senhor. A ceia. Talvez nós pensemos em ceia um momento em que nos encontramos para nos alimentar. E é interessante pensar nisso, né? Pode ser um café da manhã, pode ser um almoço, pode ser um jantar, e a gente se alimentar, né? Esse foi o primeiro ano em que eu acordei e eu não tinha um filho em casa. Meus filhos casaram, todos. No primeiro dia dos pais que eu acordo e tem uma esposa me falando: Feliz Dia dos Pais. E ao mesmo tempo é uma alegria, porque os filhos estão se tornando pais. Isso é família, né? E agora eu fui alegremente convidado a almoçar na casa da minha filha caçula, com seu marido. Que ceia gostosa, né? Que delícia. As ceias acontecendo nos lares, os alimentos acontecendo, e Deus, através de Jesus Cristo, Ele vem com uma proposta de: vocês vão comer um pão, e vão se lembrar de mim, vocês vão tomar um suco da videira e vão se lembrar de mim. E que maravilha que é isso, porque o homem precisa de alimento e precisa de um líquido para se manter, e foi justamente nessa proposta que Jesus veio falar conosco. E nós somos neotestamentários, somos do Novo Testamento, que agora não é mais um ritual, e sim uma ordem. E a palavra de Deus vai falar em 2 Coríntios 5:21 que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós somos justificados naquela cruz, onde Jesus verteu seu sangue, onde Ele entregou o seu corpo por mim e por você. E ali nós temos os nossos pecados levados ali, porque não tinha outro jeito. E aí as cartas vão continuando a serem escritas, e Romanos 8:1 fala: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí nós somos libertos, limpos, e nos encontramos para cear aqui limpos, libertos, perfeitos, porque estamos em Cristo. É o único que nos aperfeiçoa, e é por isso que a gente vive essa graça de estarmos em Cristo Jesus. E as cartas continuam sendo escritas para Efésios 2:10: somos feitura dele, criados em Cristo para boas obras. E aí nós, em Cristo Jesus, e não por nós mesmos, homens falhos, pecadores, terríveis, mas nós somos perdoados, aperfeiçoados, e agora temos boas obras para fazer. E as cartas continuam sendo escritas, e em Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros. Por isso que é delicioso cear com vocês, irmãos e irmãs,
porque aqui nós levamos as cargas uns dos outros. Aqui nós ouvimos uma mensagem maravilhosa sobre o perdão que nos aperfeiçoa, sobre estarmos ligados em Cristo Jesus. E as cartas continuam sendo entregues. E Paulo vai falar em 1 Coríntios 11, 23 e falar assim: prestem atenção nesta ceia, porque vocês estão fazendo errado. E ele vai dizer, 1 Coríntios 11, 23 em diante: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Momento de examinação. E não é ninguém que comanda você tomar ou não a ceia, é o seu coração e é você com Deus, que se encontra agora em comunhão e vai tomar a ceia do Senhor dignamente. E aí toda a igreja de Cristo se reúne para fazer este ato. A igreja são 2 ou mais pessoas reunidas em nome de Jesus Cristo. A igreja somos cada um de nós. A igreja é você que está na sua casa aí agora, talvez doente, e alguém chegou até você com a ceia do Senhor agora, nesse momento. Nos unimos neste ato. Alguém foi até você. Nós viemos até o outro aqui, porque somos o corpo de Cristo, reunidos para esse ato. Vamos orar pelo pão. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai, porque todo esse poder foi refletido em Cristo Jesus para nos amar. Amar com morte de cruz. Amar levando todos os nossos pecados. Amar nos deixando a ceia do Senhor para que nos lembremos como devemos perdoar, como devemos amar o próximo, como devemos seguir essa justificação que o Senhor nos justificou naquela cruz. Muito obrigado. E esse corpo que representa agora, representado agora por um pão, Pai, que nós o comamos, e que o Senhor nos perdoe, Pai, e nos santifique. Em nome de Jesus. Amém. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigado pelo sangue do seu Filho derramado naquela cruz para nos perdoar. Obrigado porque temos essa lembrança e o Senhor deixou esse mandamento para que não esqueçamos, Pai, deste ato tão maravilhoso por cada um de nós. Tomamos agora esse suco da videira, Pai, que representa o sangue do Senhor Jesus derramado naquela cruz. E é em nome dele que vivemos e que estamos aqui. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele
profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a Bom dia, paz de Cristo a todos. Agora chegamos no momento da oferta, momento onde nós separamos uma quantia dos nossos ganhos para podermos assim devolver para Deus como uma forma de agradecimento pelo que Ele tem feito por nós. Momento este onde nós não devemos nos preocupar tanto assim com a quantia, pois o que define uma boa oferta não é a quantidade, e sim um coração sincero, cheio de gratidão a Deus. Momento este que é instituído pelo próprio Deus, como vimos no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, que devemos fazer no primeiro dia da semana. Então, nós não devemos nos preocupar com a quantia que está sendo ofertada. Se você apenas tem condições de ofertar R$5, oferte R$5. Se você consegue ofertar R$50, oferte 50. Se você pode ofertar 500, oferte 500. Nós devemos realizar este ato, lembrando sempre, como diz em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos de 6 a 7, que diz assim: Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Aqui nós realizamos a oferta por meio da caixa, caso sua oferta seja por dinheiro vivo, caso seja por Pix, ou CNPJ também será a caixa que está ao fundo do salão. Vamos orar. Pai soberano, graças ao Senhor pelo dia de hoje, graças ao Senhor por mais uma oportunidade de podermos estar aqui adorando o Senhor. Eu gostaria de pedir que o Senhor possa estar cuidando do andamento deste culto, que o Senhor possa abençoar no coração de cada um aqui, referente à oferta, e que possa ser agradável ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Se passa mais doce, me deres gozar. Se ora mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz.
Acho que estão aqui hoje, mas a Felipe, a Caroline e a Elisa, a filhinha deles, foram apresentadas aqui no ano passado. E também tem a Olivia, que deve chegar ainda esse mês. A Caroline está esperando. Então, que essa família seja bem recebida no nosso meio. Tem alguns pedidos de oração. Vamos continuar orando, né? Para o nosso irmão Ramos, sua esposa Janir, com problemas de saúde, nosso irmão Delfim, que continua precisando das nossas orações, e claro, o Sérgio e a Sandra, que cuidam dele, pela recuperação dos nossos irmãos Edinho, da igreja de Curitiba, e do Sérgio Almeida, que está sempre no nosso meio, Sérgio Almeida, ambos em tratamento de câncer. Vamos orar também pela saúde de nossa irmã Araci, esposa de Salvino, e também pelo Emanuel, filho de Salvino, que está precisando muito, precisando de cirurgia, então que tudo seja providenciado para que ele tenha essa cirurgia acontecendo, bem sucedida, que tenha a saúde recuperada. A Virgínia também pede pelo Manuel e pela irmã dela, Raquel, Virgínia. E vamos orar também pelas nossas autoridades e problemas em níveis maiores, né? Problemas com guerras, fomes, doenças ao redor do mundo, e que as autoridades se lembrem daqueles que mais precisam. Orar também a Silvana pede oração por ela mesma, para ter paciência com o Juninho, pede orações pelo Juninho e pelo Murilo, e que o Juninho volte para Jesus. E no próximo sábado, dia 16, aí tem um evento para as mulheres, a partir das 9h30 da manhã, a conferência feminina aqui na 9, das 9h30 às 17 horas. Mais informações com a Cláudia, Patrícia e com a Dória.
Bom, temos atividades rotineiras, né? Às quartas-feiras o culto online, às 20 horas e 15 minutos. A escola bíblica dominical, às 9h30 da manhã. E o culto às 10h30. Acho que eu dei todos os recados. Se não houver mais nenhum, vamos orar e podemos ficar à vontade. Pai Celeste, nós só temos a agradecer o que o Senhor fez por nós, por meio de Jesus, o Teu Filho, o amor demonstrado na cruz e a esperança viva nós temos por causa da ressurreição de Jesus entre os mortos. Obrigado porque o Senhor nos deu o Teu Espírito e esse Espírito garante que o Senhor também vai um dia nos levantar dentre os mortos. Nós pedimos que, já desde agora, o Senhor continue a nos transformar, que sejamos cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus. Pedimos que o Senhor cuide de cada um dos nossos problemas, nossas dificuldades, nos dê saúde, nos dê condições para o trabalho, nos dê corações generosos para ajudarmos uns aos outros e que sejamos de fato uma família, tendo o Senhor como nosso Pai. Nós pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.